Olá, me chamo Everton. Dando sequência aos seminários da matéria de projeto auxiliado por computador, do professor Maristélio, iremos apresentar agora dimensionamento de textos e cotando seu desenho. O dimensionamento de textos e cotagem são práticas fundamentais em desenho técnicos, principalmente na matéria de projeto auxiliado por computador. Eles garantem que as informações dos projetos sejam comunicadas de forma clara, padronizada e eficiente, garantindo assim a execução correta das peças ou construções. Conceito de dimensionamento de texto e cotagem. O dimensionamento de texto, ele define o tamanho da letra, dos números nos desenhos técnicos. Já a cotagem refere-se à inserção de medidas e indicações necessárias para a execução desse projeto. Ou seja, enquanto a dimensionamento de texto refere-se às letras, os números, a cotagem consiste em indicar medidas geométricas. Finalidade dessas práticas nos desenhos técnicos. E quais são essas finalidades, né? É garantir a correta comunicação das informações do projeto, né? E permitir que o projeto seja compreendido fielmente, né? Em todas as cotas, tudo direitinho. Assim evita erros, retrabalhos, né? Ou seja, todo mundo que esteja nesse projeto veja isso fielmente, né? Para não ter esses retrabalhos e nem erros. Impacto na legibilidade e na execução dos projetos. Um texto bem dimensionado e as cotas bem dimensionadas, eles evitam erros na fabricação ou na construção. As cotas claras, né, na verdade. E como eu já disse, né, eles melhoram a leitura, né, e o entendimento por todos os profissionais envolvidos no projeto. Porque textos muito pequenos ou cotas mal dimensionadas, elas podem causar mal interpretação na interpretação do projeto. Com isso, não garante, né, a qualidade e ainda o erro na execução, né, do projeto. Na sequência do seminário, vamos mostrar exemplos práticos mais detalhados. Na sequência ao seminário, meu nome é Giovanna e nós vamos falar sobre o dimensionamento do texto. Os tamanhos mais comuns são 2,5, 3,5, 5, 7 até 14 milímetros. E esses valores vão representar a altura das letras no papel impresso. Na hora de desenhar no AutoCAD, a gente precisa considerar a escala do desenho. Por exemplo, um texto de 2,5 milímetros é bem pequeno e ele é usado para observações que são mais discretas. Já um texto de 5 milímetros, ele é usado em plantas, porque tem uma boa leitura. Aí quando você precisa destacar as informações, você opta por textos maiores, né? 7, 10, 14 milímetros. Para cada tamanho de texto que a gente tem uma aplicação ideal para esse tamanho. Os textos de 2,5 milímetros, eles vão ser usados para anotações mais pequenininhas. Informações geralmente complementares, que não precisam chamar tanta atenção. Já quando a gente quer indicar um material ou dar alguma instrução técnica, é mais comum usar o texto de 3,5 milímetros. Agora, quando a gente precisa destacar setores na planta, ou criar divisões dentro do projeto, aí a gente usa textos maiores, textos de 7 e 10 milímetros. Para títulos principais, como o nome do projeto, a gente usa tamanhos maiores, então 14 milímetros. E aí isso ajuda a organizar o nosso projeto visualmente. Esse dimensionamento vai fazer com que quem está olhando aquele projeto seja guiado pelas informações mais relevantes ao longo do projeto pelo tamanho das fontes que a gente vai usar. Agora que a gente já entendeu sobre as aplicações dos nossos textos, é importante também que a gente entenda qual tipo de fonte que deve ser usada nos textos dos nossos projetos. Em um desenho técnico, o objetivo principal do nosso texto vai ser passar uma informação. Então, o ideal é que esse texto escolhido, a fonte escolhida, traga muita clareza para o que a gente vai fazer. Por isso, essa escolha da fonte, ela é para além da estética. Mais recomendado é usar fontes sem serifa, ou seja, fontes que não tem aquele enrolado, assim, não tem pontas. E aí no AutoCAD, a fonte técnica mais comum chama Simplex.sHx, que já vem com o programa. Mas isso aí também depende do padrão, do escritório que você trabalha ou da disciplina. Dependendo disso, a gente pode usar outras fontes. Pode usar Arial, de que seja em caixa alta
e sem formatação decorativa, né? Seja uma coisa objetiva de fato. Além disso, das recomendações, existe uma norma regulamentadora desses textos. Então, nos nossos projetos, a gente deve seguir o que determina a NBR 8402, que é a norma BNT que trata especificamente da escrita dos desenhos técnicos. E essa NBR ela vai orientar o uso de letras mais uniformes. Não só uniformes, mas legíveis, com espaçamento adequado, com uma padronização desse texto. Quando a gente segue essas orientações das normas regulamentadoras sobre isso, o resultado disso vai ser um projeto mais profissional, mais organizado e mais fácil de ser interpretado pelas outras pessoas. E quando se trata de comando, a gente tem 3 comandos principais no AutoCAD. Então, partindo para essa parte mais prática, a gente tem comandos principais, que são o text, mtext e o style. E cada um vai ter uma função específica dentro do desenho. É importante a gente saber a diferença deles para poder usar os 3 da forma mais adequada. O comando text, ele é mais simples. Ele é para criar textos de apenas uma linha. Então, esse comando, ele é usado para anotações que são mais rápidas, cotas, números de ambientes, a gente usa o comando text. Já o comando mtext é um comando mais completo, porque o comando mtext vai permitir que a gente crie blocos de anotações, então ele é quase como que um editor de texto dentro do seu desenho. E aí a gente tem inúmeras funções do mtext, por exemplo, alinhar o texto à esquerda, à direita, centralizar, clicar, sublinhado, subscrito, listas, símbolos nesse comando. Já o comando style, ele serve para a gente criar ou para a gente gerenciar estilos de textos personalizados. Com ele, a gente vai definir um padrão de fonte que a gente vai usar. E aí, com esse padrão definido nele, é que a gente vai conseguir usar o text e o mtext de forma padronizada. Dentro do comando style, a gente pode configurar inúmeras coisas. O nome do estilo, a fonte que a gente vai usar, a altura padrão da nossa letra, a largura dos caracteres que a gente vai utilizar, a inclinação, se houver inclinação. Por exemplo, a gente pode criar um estilo de texto chamado texto técnico 5mm. Aí a gente diz que a gente vai aplicar em todos os ambientes do projeto que exigem que haja esse tamanho. A gente vai garantir que todos os textos do nosso projeto sigam um padrão. Então, resumindo tudo, a gente usa o text para anotações que são simples. Uma linha super simples. O mtext a gente vai usar quando a gente precisar de textos um pouco maiores e um pouco mais formatados. E aí o style a gente usa para manter tanto o text como o mtext padronizados. Esses comandos, se bem utilizados, eles entregam para a gente um projeto muito mais organizado, muito mais padronizado, de uma leitura muito mais fácil e correta. Para a gente finalizar sobre o dimensionamento, é importante que a gente entenda que o dimensionamento correto desses nossos textos no nosso projeto, ele garante que os nossos projetos fiquem organizados e dentro das normas, que é o mais importante. Então, saber escolher o tamanho certo do seu texto, a fonte adequada que você vai usar no seu projeto, e utilizar esses comandos de texto do AutoCAD faz toda a diferença no resultado final do projeto. Olá, bom dia, boa tarde, professor Maristélio. Não sei o horário que o senhor irá ver esse vídeo. Porém, pessoal, eu fiquei para falar sobre dimensões. O que cada dimensão pode ser usado, com a finalidade, algumas alteraçõezinhas que muitas das vezes já vem pré-definidas, sendo que quando você coloca na hora da prática não dá certo, que foi o meu caso. Aqui eu tenho uma planta baixa que já foi dado início na sala, porém ainda está faltando várias coisas. Eu coloquei esse círculo aqui só para fazer uma breve ilustração, mas aqui já está feito algumas achuras. Aqui é a parte da sala, terraço, que é do piso, né, isso, banheiro, quarto, sendo que ainda falta demarcar uma das coisas principais, que quando o pedreiro, um exemplo, pedreiro, mestre de obra, for pegar uma planta dessa, ele não vai saber nem por onde iniciar, porque não tem as informações básicas, como por exemplo o nome aqui, sala, cozinha, banheiro, quarto, e um dos mais importantes, que é a parte de cotas.
são as dimensões. Dimensões nada mais é do que as cotas. E eu vou começar falando um pouco sobre a configuração das dimensões ou das cotas. Vou aqui aqui eu vou modificar. Aí aqui em linhas eu deixei aqui essa parte por blocos e por blocos também, que quando tá em inglês é outro nome que eu não vou saber. Aí eu coloquei ali 0.10 e 0.10 aqui, símbolos e setas. Aí coloquei também o tamanho da seta, modifiquei e coloquei esse aqui inclinado. Aí você tem vários outros tipos que você pode colocar para demarcar sua cota, preenchida, fechada. Porém, como já tinha aqui, aí eu coloquei. Alterei também o tamanho do meu texto, que tava, quando eu peguei, tava 0.1, tava muito pequeno comparado à planta. Aí coloquei aqui aliado com a linha da cota e dei um ok, pronto. Aí vamos começar por aqui, que no caso são as cotas. Aqui eu vou ter vários e vários tipos de modelos que você pode cotar, desde comprimento de arco, de raio, de diâmetro, é, desenhos técnicos inclinados, ângulos, tudo com desvio ordenado, sendo que a mais habitual é a linear, que geralmente é para fazer coisas retas, enfim. E aqui o diâmetro, eu vou pegar aqui só para dar uma breve ilustração, que foi o que eu tinha falado no começo. Aqui eu vou colocar o valor do diâmetro, ok, pronto. O valor do diâmetro. Aqui é um exemplo bem rápido, só para mesmo, como eu disse, ilustrar. E agora vamos começar a de fato cotar. Vou pegar daqui até o meu outro ponto e vou levantar uma altura que eu veja que seja adequada, nem tão baixo, nem tão alto, nem tão baixo, porque muitas das vezes você não entra só com essa parte daqui, tem outras coisas que você tem que levantar a medida. Aí às vezes se você colocar aqui, eu não vou ter como colocar, tipo, tem outra coisa aqui que eu tenho que fazer a medição, a cotagem. Aí vai ficar em cima do 6,45, que é o valor total da casa, né, da planta. Aí aqui 6,46, tudo normal até então, né? Pegue novamente, peço novamente o comando cota e vou até o final, que no caso é aqui. Pronto. Aí aqui vocês estão vendo que tá assim, né? Pronto, não é para tá assim. Aí aqui eu vou ter que ajustar naquele primeiro exemplo que eu tinha dado, que é a parte de modificação. Aí eu vou modificar para que esse número ele não fique na vertical e sim na horizontal, para ficar mais fácil de ler o projeto. Mas eu vou colocar aqui justamente só para ilustrar. Aí pronto. Aí eu vou ter aqui já o meu comprimento e minha largura da minha planta baixa. Já é um bom início. Porém, eu vou ter que fazer aqui a coluna, eu vou ter que também demarcar a cota. E para demarcar, eu tenho que saber todas as medidas que vão constar na planta baixa. Aí, mais uma vez, eu tenho que vir aqui e fazer isso aqui. É um pouco chato você ter que estar fazendo isso de um em um. Aí, por exemplo, você vai aqui nesse, aí cota. Você tá vendo que esse aqui já não tem onde eu pegar, né? Aí tipo, fica um valor incerto. Aí eu tenho que puxar daqui de baixo para aqui para cima, ó. Tá vendo que deu valor errado? Enfim. Aí eu vou fazer uma forma melhor, uma forma melhor que otimiza mais tempo, que é cota contínua, ó, cota série, que é no inglês é dimension line.
cota série, pronto. Aí aqui eu vou pegar de onde eu parei, né? Sendo que eu não quero mais desse lado, eu vou fazer primeiramente desse lado aqui. Vou efetuar a cotagem, pegar daqui pra cá, levantei, pronto. Sendo que aí agora eu vou fazer o que? Eu vou usar aquele comando cota série. Usei o comando. Aí, ó, tá vendo que eu já pego daqui, ó. Porque aqui, ó, tá vendo? Apertei automaticamente, ele já lançou o valor. Aí depois eu pego daqui, pronto. Tudo certo, pronto. Aí, aqui pra cá, pronto. Aí, vou novamente aqui. Vou novamente aqui e faço novamente a medição. Medição da cota. Peguei de aqui. Pronto. Eita. Pronto. 0,15. 0,15 também aqui. Aí no caso aqui eu já dividi e já, já tenho as medidas principais. Porém, como eu já tinha falado, está faltando algumas demarcações principais, que no caso é aqui, por exemplo, a cozinha e a sala. Aí eu tenho que colocar o nome, sala, e demarcar quantos metros quadrados tem. Mas aqui é uma forma de ilustração de como é que eu efetuo esse comando de cota, que é o dimension e dimension lines, e também como eu posso usar. E também tem esse aqui, ó, linha de chamada, alinhar, remover linha de chamada, que aqui já entra outra coisa aqui, como vocês podem ver no desenho, que no caso esse comando, esse editar linha, ele já é mais para peças mecânicas, entre outras coisas. E é isso. Falei um pouco sobre cotas e isso é tudo. Obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Jarlisson e vou apresentar um pouco para vocês do que é o comando dimstyle, né? O comando dimstyle, na verdade, ele nada mais é do que um comando utilizado para que a gente possa deixar o nosso projeto um pouco mais à nossa cara. Ele vai lhe permitir alterar estilos de seta, ele vai lhe permitir alterar unidades, ele vai lhe permitir alterar cores, vai lhe permitir criar uma certa leitura para o seu projeto, né? A seguir eu vou estar apresentando um pouco das funções, né, do dimstyle, que no caso é os estilos de cotas, né? Bom, aqui nas principais funções, né, as que mais utilizamos do comando dimstyle é criar um novo estilo de cota, né, que você pode fazer ou propriamente dito criar do zero o estilo de cota que se adeque melhor ao seu projeto, desde a formação de setas, desde a criação das unidades, né, até a questão das cores também, para que aquele projeto fique mais à sua cara, de acordo com o que você quer apresentar ao cliente, né? E também ele permite modificar um estilo de cota existente. Lá quando você aperta o comando, já vai ter alguns estilos na lista, né? Alguns estilos padrão, que você pode estar selecionando eles e ir modificando para se adequar melhor ao seu projeto. Então você pode então só estar editando um pouco, modificando um pouco, para ele se adequar bem ao seu projeto. Bom, aqui temos um exemplo de uso, né? Primeiro você precisa definir o seu estilo de dimensão, né? Você vai digitar
dim style, certo? Na linha de comando, e em seguida você pressiona OK para você selecionar esse comando. Então essa caixa de diálogo ela é aberta, né? E no momento em que ele for aberto lá, você vai clicar em novo, né? Para criar um novo estilo de dimensão. Ou você pode também selecionar já algum existente e editar como eu falei. Ou se não quiser editar, também não é necessário. Você pode simplesmente escolher um dos já existentes. Lá você pode ajustar os parâmetros como altura, altura do texto, estilo da ponta da seta, as linhas de dimensão, né, de acordo com a sua preferência. Após você fazer todas essas alterações, você vai lá apertar em OK, lá embaixo. Após você selecionar OK, aquelas alterações elas já estarão salvas para o seu projeto. Depois que você já tiver selecionado OK, então agora você só precisa inserir as suas dimensões no seu projeto. Seja uma planta baixa, seja uma carenagem ou o objeto que seja, né? Agora, para você selecionar as dimensões, você vai digitar dim na linha de comando e pressionar Enter para chamar esse comando, né? E depois você só vai selecionando os objetos que você deseja dimensionar. Clique para especificar, né, a localização da linha de cota, ou seja, você vai clicar no ponto inicial, onde você quer que ele marque, até o ponto final, onde você quer que seja ali dimensionado a cota. E aí você vai repetir esse processo para todas as demais dimensões do seu projeto. Após fazer isso, seu projeto ele já vai estar todo dimensionado de acordo com a cota que você escolheu para melhor definir, para melhor representar o seu trabalho. Opa, me chamo Robson Vinícius, eu estou fazendo aqui agora a parte prática das cotas, dos textos, das achuras e das demais informações aqui de uma planta baixa. Aqui eu vou começar com o texto, a gente vai denominar aqui o nome de cada móvel, de cada cômodo da casa aqui. Aqui a gente tem uma planta baixa bem simples, com algumas coisas distribuídas, como banheiro, vaso sanitário, pia, algumas coisas que já estão colocadas, já coloquei aqui no local. E vamos começar. Aqui a gente vai apertar o comando texto, digita fora da planta aqui, digita a 2 pontos. E aqui eu vou colocar, por exemplo, banheiro 1. Banheiro, a gente digita banheiro 01. Damos um clique aqui fora. Aqui está esse texto aqui, porque eu configurei esse texto. Mas aqui eu vou apertar Ctrl 1 e vou copiar. Eu vou apertar o comando copy aqui, ó. Comando copy, copiar aqui. Banheiro 1 eu vou botar aqui. Banheiro 2 eu vou colocar aqui. Aqui eu vou apertar 2 vezes. Eu vou apertar Ctrl 1, vou apertar aqui conteúdo, que é o meu texto. Eu vou botar essa setinha para baixo e aqui eu vou editar de banheiro ponto 1 para banheiro ponto 2. Deixa eu colocar aqui 02. Pronto, banheiro 02. Aqui a gente tá com um tamanho de letra agradável, então por mim vai ficar esse banheiro aqui mesmo, esse tamanho. Vamos colocar o nome dos quartos agora. Mesma coisa, aperta no comando texto, dou 2 cliques fora da minha planta e coloco o quarto barra 01, porque a gente tem 2 quartos na casa, então seria 2 quartos. Pronto. Vou apertar aqui fechar aqui, que é para confirmar em cima aqui, fechar e editar do texto. Pronto. Vou apertar aqui o comando copiar, vou selecionar meu texto, vou colocar no quarto 1 e vou colocar no quarto 2. Assim que a gente vai fazer os demais. No quarto 1 eu vou deixar esse quarto de baixo e no quarto 2 eu vou tá mudando aqui. Como eu já apertei Ctrl 1 para ir em propriedades, ou poder dar um enter aqui, colocar no texto, daria certo também. Eu vou colocar no meu conteúdo, vou descer aqui para baixo, vou ter a opção de editar meu texto, eu vou eliminar o número 1 e pôr o 2. Vou confirmar novamente, aí fica aqui, quarto ponto 2. A gente vai continuar fazendo o mesmo comando. Vamos fazer isso para a nossa cozinha aqui. Vamos digitar
o nome cozinha. Vou apertar na minha, selecionar aqui, vou afastar e vou colocar no melhor canto que eu achar. Vou fazer isso com a sala também. Vou fazer sala. Vou jogar para a sala aqui. A gente tem a sala aqui no programa, tem uma bancadazinha, um sofá, tem uma televisão aqui e a gente falta só o terminal do banheiro, né? Vamos colocar banheiro, usar o comando copiar lá em cima, selecionar o banheiro, apertar aqui, clicar, jogar aqui para o meu banheiro. Vou editar meu banheiro, vou em conteúdo aqui. De banheiro 01 eu vou para o banheiro 03. Eu já tenho 3 banheiros nessa casa. Pronto, aqui seria nosso banheiro. Aqui tem um muro em volta, tem a entrada. Agora vamos configurar as cotas. Eu vou só eliminar aqui. A gente já configurou nossa cota aqui. Vamos ver se está funcionando direitinho. Deixa eu testar aqui a cota. Olha, tá testando. A gente vai cortar a casa inteira. É importante lembrar que todas as paredes aqui foram feitas com a unidade de 0,15 centímetros. Então a gente vai ter que colocar na maioria das paredes que tiver aqui, ó, tanto na horizontal como na vertical, que é para representar que a gente tá com a casa toda padronizada. Deixa eu colocar aqui, cotar toda a casa. Pronto, eu vou só apertar na minha barra amarela aqui, ó, colocar a cota em cima da minha barra amarela e vou arrastar para frente aqui, ó. Pronto, vou fazer isso. Nas demais eu vou fazer isso também. Fazer isso. Pronto. Aqui no meu texto, eu posso selecionar o texto do meu número, segurar, deixar só móvel aqui. E aqui a gente tem algumas opções. E nelas tem mover mover com a linha que é a chamada aqui. Aí eu vou pra cá e vou colocar aqui pra cima. Olha, fica bem mais interessante, ó. Entendeu? A gente vai fazer isso aqui nos textos tudinho das cotas, pra ficar bem organizado. É interessante, é uma coisa bastante importante a gente cotar tudo na casa, porque facilita na hora de construir, né? Facilita na hora da gente conseguir encontrar as medidas. Tem que ser bastante cotado aqui. Vou usar a mesma lógica. Eu vou segurar no meu ponto amarelo, afastar para onde eu quero cotar aqui, seria dentro a dentro. Vou selecionar aqui, afastar um pouco para ficar alinhada com as outras. Pronto, tá vendo? Vou usar o comando cota novamente. Vou colocar lá em cima da minha barra amarela. Vou afastar para frente, para onde eu quero que seja cotado. Vou afastar aqui para ficar todas as cotas alinhadas. Aqui, como o texto tá lateral, tá padronizado já, tá legível, eu não preciso mais fazer aquela manipulação na minha cota. O ideal é que a gente cote logo toda a casa em volta e depois saia cotando as coisas de dentro da casa. Vamos usar aqui. Aqui eu já cotei todas as cotas de dentro e fora da casa. Só ficou faltando aqui a delimitação do muro, né? Vamos dar aqui, finalizando aqui nossas cotas. Vou cotar de fora a fora, vou cotar o lado de fora todinho. Aqui, gente, vocês podem cotar tanto o lado de fora como o lado de dentro, não vai influenciar aqui não, não tem lado certo não. O importante é estar tudo cotado, tudo como no seu devido lugar. Aqui eu vou apertar o comando inserir. A gente tem essa primeira opção assim de comando inserir. Vou colocar aqui, a gente já percebe que tem alguns blocos de árvore, de banheiro, de sala, de cozinha. Aqui seria um bloco de árvore. Vou fazer uma pequena demonstração de como seria esse bloco aqui, ó. Aqui a gente tem um bloco bem grande, né? Você viu que a gente colocou para cá e ele ficou bem grande. Como é que a gente faz para diminuir o tamanho desse bloco? A gente vai colocar aqui o comando escala. Vamos selecionar o objeto e
Vamos apertar Enter. Vamos diminuir o nosso objeto para uma... Pronto, a gente vai colocar agora o nome das portas, e das janelas. A gente vai colocar também a Ashura. Primeiramente vamos colocar a Ashura, né? A gente vai aqui no comando Ashura. Colocar aqui a Ashura. Vamos... Tem alguns tipos de Ashura aqui, a gente vai colocar aqui, selecionar. Vamos escolher essa daqui. Aqui a gente tem o tamanho da Ashura, né? Vamos testar aqui, colocar nessa parte do banheiro. A gente vai regular aqui, ó, vai diminuir o tamanho da Ashura. Você pode ver que ela vai diminuindo, ó. A gente vai rodando aqui com o mouse. Vamos colocar nos demais cantos também. Colocar aqui nesse banheiro. Colocar nesse outro banheiro. Nesse outro banheiro aqui. Pronto. Vamos colocar o nome das portas e da janela. Vou fazer um círculo aqui. E vou copiar esse círculo aqui em todos os cantos. Em todas as portas. Aqui é uma porta. Aqui é uma porta. Aqui é outra porta. Quando tiver porta, a gente vai estar colocando, indicando que é uma porta. Vou colocar aqui, afastar a porta mais para frente, pronto. Vou continuar copiando aqui, ó. Vou copiar aqui para a porta da sala, copiar para a porta desse outro banheiro aqui, ó. Aqui eu só quis usar dois tipos de porta. A porta de banheiro, que eu coloquei com 70 centímetros, aí pode colocar com 60 também, e a porta dos demais cômodos da sala. Vou botar P1, que significa P1, que é o código da porta. Eu vou selecionar esse P1 aqui, eu vou copiar e vou colocar nas portas do banheiro. Todos os banheiros eu vou colocar P1. Todos os banheiros eu vou colocar P1. 3 banheiros. As outras portas eu vou colocar P2. Vou apertar Ctrl 1. Eu vou para o meu conteúdo aqui. Vou apertar aqui para ir para baixo. Vou selecionar o meu texto e colocar P2. Vou confirmar. Vou apertar o comando Copy. Vou copiar aqui. Eu vou jogar onde todas as portas que são de 80 centímetros. Aqui as portas do quarto são de 80 centímetros. Pronto. Aí eu vou fazer a mesma coisa para a janela. Vou selecionar esse círculo novamente. Vou apertar copiar. Selecionar o círculo. Confirmar o círculo. Vou colocar a minha porta do banheiro do quarto 2 e do quarto 1 e da sala. A cozinha que a gente não colocou porta, não colocou janela, quer dizer. Vou colocar o nome do código da minha janela. Vou botar J1 e vou confirmar lá em cima. Vou selecionar o meu texto, vou copiar e vou colocar onde tem janelas de 1 metro. Todas as janelas de 1 metro eu vou estar colocando aqui no meu texto, na minha janela. Só que faltou agora só a janela dos banheiros, né? A janela dos banheiros. Vou apertar o comando texto, selecionar, vou colocar J2, significa minhas portas com a medida menor. As portas do banheiro tem um padrão, vou apertar copiar, eu vou colocar J2 aqui, J2 aqui. Eu vou selecionar a fórmula geométrica de um círculo e vou apertar aqui de uma forma menor. Vou apertar mover, apertar aqui, mover, comando mover, selecionar, enter e vou afastar aqui para centralizar o meu, perdão, fazer aqui, afastar meu texto, então assim não tá querendo, selecionar meu texto aqui, mover. Pronto. Vou selecionar meu círculo novamente, apertar copiar, selecionar e jogar para minha outra janela do banheiro.
Pronto. E assim eu termino o meu quarto, meu banheiro e minha sala.